Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar uma planta arquitetônica super interessante e não é só para um espaço físico, não. É literalmente um projeto para uma nova forma de organização social, uma comunidade construída puramente em cima de relações voluntárias e de uma economia descentralizada. É, sem dúvida, uma visão bem audaciosa e a ideia aqui é desvendar cada detalhe dessa estrutura nos próximos minutos. Mas antes de tudo, vamos parar para observar como as coisas funcionam hoje. A nossa sobrevivência diária, a forma como a gente vive, depende quase que 100% de sistemas externos que são enormes e totalmente centralizados. Agora imagina se a direção fosse exatamente a oposta. O projeto que a gente está analisando propõe justamente esse desafio de construir redes locais independentes. A ideia é trocar aquela dependência gigantesca de estruturas externas pela verdadeira liberdade de uma autonomia comunitária. Certo, então vamos mergulhar direto nisso. O nosso roteiro passa por 5 pontos principais. Primeiro, o custo da centralização. Segundo, a filosofia do fraguismo. Terceiro, o projeto do mosteiro. Quarto, a economia local. E por último, o ponto 5, a integração do Bitcoin. Ponto número 1, o custo da centralização. É só pensar nas áreas mais básicas da vida de todo mundo. Moradia, transporte, alimentação, trabalho. Praticamente tudo passa por estruturas muito centralizadas. O documento que baseia essa nossa análise aponta que depender inteiramente dessas engrenagens eleva demais o custo de vida e, pior ainda, tira das comunidades a independência financeira e social. É como se fosse um castelo de cartas gigantesco. Se uma peça lá em cima falha, a base inteira balança. E a lógica é super clara. Quanto maior a dependência, menor é a liberdade de escolha que sobra na ponta. E para resolver esse problema de dependência, o texto traz uma premissa muito forte. Abre aspas. Uma comunidade forte nasce quando as relações entre as pessoas são voluntárias, transparentes e cooperativas. Fecha aspas. Ou seja, em vez de aceitar as amarras impostas de cima para baixo, a ideia é que uma força real, sustentável de verdade, precisa surgir do acordo mútuo e da colaboração natural das pessoas. O que nos leva ao ponto número 2, a filosofia do fragismo. Então, o que exatamente significa essa palavra fragismo? O material original define o fragismo como uma instituição religiosa e filosófica. Mas calma, tem um detalhe super importante aqui. O foco deles não é impor dogmas espirituais ou criar padrões morais que todo mundo é obrigado a seguir. Muito pelo contrário. A base real, o alicerce absoluto disso, é o respeito à propriedade privada, à vida e às relações voluntárias que a gente acabou de mencionar. É uma fundação muito mais voltada para a liberdade de ação do que para qualquer tipo de imposição. E isso ilustra brilhantemente os 6 pilares fundamentais dessa mentalidade. Olha só, o respeito à propriedade e o voluntarismo são a base intocável de tudo. Depois, vem a cooperação comunitária e a educação, que funcionam meio que como um motor principal para o grupo crescer. E para fechar, a responsabilidade individual junto com os incentivos alinhados. Isso é crucial para garantir que o sistema opere de forma justa, evitando que algumas pessoas simplesmente peguem carona no esforço dos outros. É um ecossistema projetado para ser bem lógico e equilibrado. Ponto 3. O projeto do mosteiro. Vamos ver a aplicação prática disso. O ponto de partida de toda essa teoria é um lugar bem físico e muito real, um terreno enorme de 22 hectares que foi adquirido recentemente. Para colocar isso numa perspectiva mais fácil de visualizar, é o equivalente a mais de 20 campos de futebol de puro espaço. Ou seja, a gente não está mais falando só de ideias no papel. É a preparação literal do solo para fazer a coisa acontecer de verdade. E as metas para esse espaço gigantesco são super ambiciosas. A ideia principal envolve a construção do mosteiro propriamente dito, que vai ser cercado por uma comunidade inteiramente cooperativa. Esse local todo foi planejado para ser um polo de educação, um centro de produção local e uma rede de apoio físico e prático. O objetivo final é transformar esse perímetro num núcleo muito sólido, inabalável mesmo, para gerar uma autonomia econômica que realmente funcione no dia a dia. Ponto número 4. Economia local e benefícios. Para essa comunidade se sustentar, a lógica econômica segue passos bem diretos. O passo 1 é encurtar as distâncias, conectando na hora quem produz com quem consome. Com isso, a gente vai para o passo 2, que é cortar o máximo possível de intermediários. E aí, naturalmente, chegamos no passo 3, fortalecer a economia regional como um todo. É um método super pragmático de encolher a cadeia de suprimentos. Assim, a riqueza gerada pela comunidade não vaza, ela fica ali mesmo, circulando entre as próprias pessoas. O que é realmente interessante nesse ponto é essa matriz de participação.
Para a economia interna gerar direito, o projeto propõe um mapeamento muito detalhado. A ideia é entender exatamente o que as pessoas consomem todo dia, o que elas conseguem produzir e quais serviços têm para oferecer. Quando a gente cruza essas três coisas, o resultado é uma rede interna fortíssima. Fica muito mais fácil organizar compras coletivas com preços melhores e gerar benefícios reais baseados só na oferta e demanda dali de dentro. Mas, claro, para assegurar esse nível de independência a longo prazo, a educação é absolutamente vital. A estrutura educacional desenhada aqui tem o foco total no ensino prático. Filosofia voluntarista, noções fortes de economia, cooperação comunitária, muita tecnologia e autonomia financeira. Esquece aquele currículo escolar tradicional. É um aprendizado cirurgicamente planejado para dar aos membros todas as ferramentas mentais e técnicas para prosperar sem depender do sistema externo. E aqui está a regra de ouro do modelo, super clara. Quanto mais a pessoa contribui para fortalecer a comunidade, mais benefícios ela recebe dentro dela. A lógica dos incentivos é essa, criando uma meritocracia que se aplica diretamente à cooperação voluntária. Se tem esforço individual sendo colocado para o sucesso do grupo inteiro, esse esforço sempre tem que voltar na forma de vantagens palpáveis. É literalmente uma via de mão dupla. E, finalmente, o ponto número 5, integração do Bitcoin. Para amarrar todo esse plano de independência e fugir de vez à centralização, a grande estratégia é o uso vigoroso do Bitcoin. O objetivo aqui vai muito além de só ter uma moeda. Passa por incentivar a educação financeira e facilitar totalmente as trocas diretas. Usar uma rede amplamente descentralizada, como o Bitcoin, blinda o comércio local e praticamente zera a dependência de bancos. E detalhe, o planejamento até prevê incentivos comerciais e descontos substanciais dentro da rede para quem optar por fazer negócios usando a criptomoeda. Mas para transformar essa visão toda de 22 hectares numa realidade sólida, o projeto está com um chamado muito específico aberto. Eles buscam por indivíduos que realmente têm uma sede por mais autonomia, que querem de fato cooperar e priorizar a produção local. O perfil exato de pessoas que valorizam profundamente a educação financeira e que enxergam a vida através de relações puramente voluntárias e transparentes. E, para resumir o coração de tudo isso, olha que forte essa citação do material original. O Mosteiro Fraguista não é apenas um terreno. É o início de uma comunidade construída por pessoas que querem fortalecer umas às outras. Isso encapsula perfeitamente o propósito humano por trás dessa infraestrutura gigantesca. O espaço físico é, no fim das contas, só aquela em branco necessária para que a cooperação real ganhe força e fôlego. E assim chegamos ao fim da nossa exploração de hoje, observando o quanto os sistemas centralizados que a gente usa estão ficando cada vez mais complexos e dependentes. Iniciativas como essa levantam um debate incontornável sobre a forma como vivemos. Fica aí uma reflexão gigantesca. Será que um modelo estritamente voluntário, localizado e descentralizado como o do Mosteiro Fraguista poderia ser a planta ideal para nossa autonomia no futuro? Deixa essa provocação para todo mundo pensar. Até a próxima!